Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. Sou o Coronel Jorge Schwertz, coordenador do canal Bom Combate. No nosso terceiro vídeo, nós vamos tomar um caminho um pouco diferente do que nós fizemos nos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores, nós procuramos unir e incentivar os conservadores na luta contra a esquerda. Lembrando que nós teríamos que perseverar realmente para conseguir os nossos objetivos, não desistirmos da nossa luta. A partir de agora a gente vai tomar um caminho um pouquinho diferente, nós vamos analisar quem está do outro lado, quem são as pessoas, quem são as organizações que se opõem aos conservadores no Brasil. Ou como diria Sun Tzu no livro Arte da Guerra, se conheces a ti e ao teu inimigo, não temerás o resultado de 100 batalhas. Para isso nós vamos começar analisando as ONGs que interferem na política do Brasil por intermédio de um vídeo de um canal parceiro, o canal da Fernanda Bart. A Fernanda Bart, nessa última quarta-feira, fez uma live com o Leandro Huschel, falando sobre as ONGs que interferem na política do Brasil. A gente vai utilizar esse vídeo como introdutório a uma série de vídeos a respeito dos opositores aos conservadores do Brasil, tá ok? O Leandro Huschel é um conservador, ele é um especialista em investimentos que mora nos Estados Unidos e foi perseguido devido à sua pauta conservadora, foi censurado nas redes. Então siga o seu trabalho nas suas redes sociais, a gente vai colocar aqui. E quanto a Fernanda Bart, é uma jornalista e mestre em ciências políticas aqui do Rio Grande do Sul, é uma guerreira conservadora e é uma pré-candidata ao cargo de vereadora aqui em Porto Alegre. Então vamos valorizar o seu trabalho, vamos divulgar, vamos fortalecer os conservadores, tá ok? As suas redes sociais também vão estar aqui na tela. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever e acionar o sininho para que receba as nossas notificações. E se você gostar do vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário com apoio ou crítica para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho. Vocês viram que eu citei Sun Tzu e o livro A Arte da Guerra. Esse livro não falta aqui em casa, tenho vários exemplares. É um livro muito importante para nós militares, mas também é para os civis, porque faz com que tenhamos a experiência da estratégia e liderança de Sun Tzu para vencermos os desafios da nossa vida. Se você está interessado em comprar esse livro, eu vou deixar na descrição desse vídeo, então, o link de um canal parceiro, o canal Arte da Guerra, do Comandante Robson. Lá você vai encontrar a lista de desejos da Amazon, onde você vai encontrar, além desses exemplares da Arte da Guerra, vai encontrar também outros livros que trazem ensinamentos da experiência militar, tá ok? Vou deixar vocês agora então com a live da Fernanda Bart e Leandro Huschel, falando sobre as ONGs que interferem na política brasileira. Obrigado a todos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Boa noite. Nessa quarta-feira, 19 horas aqui em Porto Alegre, 1 hora menos em Miami, com o nosso convidado especial, Leandro Huschel. Antes de passar a palavra para o Leandro, eu quero dizer aqui que eu tenho extrema admiração pelo Leandro, pela trajetória dele, pela coragem dele nas redes sociais, na vida dele, de colocar o que tem que ser dito na hora que tem que ser dita, né? E, inclusive, está dando um preço altíssimo por isso. Censura, perseguição, como quase todas as pessoas de direita conservadoras têm sofrido no Brasil, e escolhi ele a dedo. Né? Já fazia um tempo que eu estava tentando traí-lo para uma live aqui, e a gente conseguiu conciliar os horários dessa vez, para um tema importantíssimo. Tá? Nós vamos falar, sim, sobre censura, vamos falar sobre liberdade, vamos falar um pouco sobre o cenário brasileiro, mas o foco são as ONGs internacionais e a tentativa incessante delas de interferirem nas políticas dos países. Eu acho que isso é um tema que não se esgota, obviamente, num debate só, e a gente tem aí várias coisas acontecendo nesse momento no mundo e que estão na mão de ONGs. A gente teve o episódio do Defund do Bolsonaro há 2 semanas atrás, né, com aquela campanha grotesca. A gente tem aí o pessoal dos Sleeping Giants, que é um movimento mundial de perseguição à direita conservadora nas redes, e
ninguém melhor do que o Leandro para começar esse tema conosco. Leandro, muito boa noite para ti, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Fernanda. Eu que agradeço o convite para conversar contigo aqui no teu canal. Retorno, né, os mesmos adjetivos aí. Você sempre participou de maneira corajosa, né, esteve sempre à frente aí do movimento em Porto Alegre, e então é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema, que está interligado, né? Você falou em censura, você falou em perseguição, e a gente está colocando aqui como tema principal a questão das ONGs. E esses dois temas, que aparentemente são diversos, eles estão muito próximos, no sentido que há muito tempo a esquerda trabalha para aparelhar instituições. E essas instituições não são apenas instituições públicas, né? Na verdade, nós temos as duas situações andando em paralelo. Por um lado, nós temos instituições privadas sendo aparelhadas, e muitas dessas instituições são as chamadas ONGs, e uma coisa alimenta a outra, né? Por exemplo, nós temos ONGs que trabalham com uma proximidade muito grande do setor público e acabam definindo políticas para o setor público, seja através da criação de leis que chegam muitas vezes prontas no parlamento, seja através de políticas de órgãos específicos, né? E obviamente que tudo isso está muito distante ainda da direita. Enquanto a gente está aqui fazendo live ou subindo hashtag nas redes sociais, que não deixa de ter a sua importância, a esquerda está num processo de décadas de ocupação de espaços, numa estratégia que já foi definida há muito tempo por um sujeito chamado Antonio Gramsci, um italiano, né, um comunista, que foi um dos teóricos dessa busca aí por tanto ocupação de espaços quanto por tomada, né, do poder através de uma revolução cultural. A esquerda percebeu que chegar ao poder e manter o poder na ponta do fuzil seria uma coisa muito dispendiosa e que não está dando certo. A gente pode ver os exemplos, né, da própria União Soviética, outros países, onde isso não funcionou muito bem. O Gramsci teve uma ideia diferente. Poxa, vamos mudar a forma que as pessoas pensam, e aí a revolução vai ser uma coisa automática, né? Você muda a maneira das pessoas pensarem, muda a crença, né, dessas pessoas ao longo do tempo, e aí, como o Gramsci falava, você vai ter o partido como um imperativo categórico da sociedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o partido é que define as normas sociais, passa a ser quase que uma religião. E esse processo é um processo lento, gradual e muito consistente. Então, por exemplo, quando muita gente acredita que é errado um empresário ter lucro, por exemplo, né? Tem essa sensação de que, poxa, todo sujeito que tem muito lucro, é muito rico, passa uma ideia de que isso é errado de alguma forma. Isso foi criado ao longo do tempo, né? Essa percepção. Ou então a aceitação de certos padrões morais envolvendo, sei lá, sexualidade, que no passado não eram aceitos, hoje não são apenas aceitos, mas incentivados, e tudo isso também faz parte de um processo de guerra cultural, né, de mudança de valores. E como é que a esquerda desenvolve isso? Bom, uma das formas, que é o tema principal da nossa live, é através da criação dessas ONGs. Então, eu lembro que em 2015, 2016, o pessoal do Brasil Paralelo fez uma pesquisa profunda sobre a atuação dessas ONGs. E eles levantaram, isso alguns anos atrás, né, 2015, 2016, que ONGs internacionais, como Fundação Ford, como o Open Society do George Soros e outras,
tinham investido no Brasil mais de 4 bilhões de reais nos 10 anos anteriores, na criação de mais de 500 ONGs. E essas ONGs todas com temáticas muito parecidas, né? Temáticas que envolviam liberação das drogas, temática que envolvia essa criação de uma disputa racial, né, de uma guerra racial, questões que envolvem ideologia de gênero, questões que envolvem aí a transformação de criminosos em vítimas da sociedade, né, a ideia toda de fazer leis menos duras, de soltar os presos, coitadinhos, né, que não têm culpa pelos crimes que cometeram. Enfim, todas essas pautas que a gente vê hoje, né, dominando a cena, o debate, essas pautas são desenvolvidas aos poucos e vêm de 3, 4, 5 grandes instituições, né, fundações internacionais que dão verbas sistemáticas para essas ONGs. Deixa eu fazer uma provocação aqui, a gente já volta a esse tema. Mas existe na Constituição do nosso país, né, do Brasil, uma parte que fala ali que é proibido verba estrangeira para a política nacional. No meu entendimento, as ONGs elas criaram a porta dos fundos para a entrada desse recurso. Tá? E elas influenciam diretamente, elas pressionam, elas tensionam, elas fazem lobby em todo o Congresso, em todas as prefeituras, elas estão ali presentes. E o recurso que vem é quase que 100%, em alguns casos, estrangeiro. É uma forma de burlar o regramento do país. Isso, para mim, fica óbvio. E a questão da unicidade de discurso internacional entre essas ONGs. Por exemplo, as ONGs que defendem a causa LGBT politizada, elas atuam com o mesmo discurso no mundo inteiro. A mesma coisa para todas as outras ONGs. E as questões ambientais, então, que são extremamente usadas, são ferramentas de luta ambiental contra o desenvolvimento econômico da agricultura, contra a soberania nacional. Né? A gente vê isso acontecendo claramente, o uso das ONGs para interferência política. E não só para isso, mas para causar um clima internacional que apoie determinadas pautas, coloque determinadas agendas em evidência e assim leve junto, né, os governos e a opinião pública. E eles se tornam, em alguns casos, mais importantes do que os próprios governantes. E eu vejo isso com muito, muito receio. E é um movimento que tem aumentado cada vez mais. Esses 4 bilhões ali que tu citaste do Brasil Paralelo, deve ser muito mais, né, até esse momento. Né? E isso foi até final de 2015, né, em relação a 10 anos anteriores. Imagina! Eu acho que depois da eleição do Bolsonaro e do Trump, que não tem como ver isso dissociado, né? Eu acho que elas ficaram mais agressivas. Mas, Fernando, esses 4 bilhões foi só de verba específica de fundações internacionais. Nós não podemos esquecer que a maioria dessas ONGs acabam contando com verbas federais. Ou seja, elas conseguem também levantar recursos diretamente do Estado. Agora, a questão que você falou é muito pior do que simplesmente ir contra as leis eleitorais que impedem financiamento estrangeiro. Como você mencionou rapidamente, é um ataque à soberania brasileira. A gente vê isso de maneira mais fácil, né, mais imediata, mais óbvia, quando observamos o que acontece na Amazônia. Porque há uma movimentação de dezenas ou centenas de ONGs para ir minando a soberania brasileira da região. A gente sabe há muito tempo que um dos projetos dos globalistas é transformar a Amazônia numa zona de controle internacional, dando como desculpa a necessidade de você proteger a floresta, que seria aquela história de pulmão do mundo, que a gente sabe que não é bem isso. Eles querem um corredor internacional ali, né? Que pega vários países, né? Exatamente. Então, nesse sentido, se instrumentaliza também a causa indígena, né? Em alguns momentos até essas ONGs ajudam os índios, mas em outros acabam instrumentalizando os índios para as suas bandeiras, né? As suas agendas.
Um exemplo foi o que aconteceu naquela reserva Raposo do Sol, onde o STF definiu que os agricultores que estavam lá há décadas tinham que sair, porque toda aquela área seria indígena, e o que acabou acontecendo foi que boa parte dos indígenas que já tinham uma relação, né, com a sociedade, a nossa sociedade, né, mais envolvida e tudo mais, trabalhavam inclusive nessas fazendas, acabaram perdendo o seu ganha-pão, e a região ficou extremamente pobre, né? E nós sabemos que essas regiões são ricas em minerais, são ricas em recursos naturais. Hoje um dos maiores recursos é a biodiversidade, né? Você pode usar isso para fazer remédio, enfim, para sequenciar DNA, para, né? Isso talvez valha mais do que os recursos minerais. Uma fortuna em patentes internacionais ali, é uma fortuna. Exatamente. Então, deixa eu provocar aqui, ó. Eu estava vendo que eu fiquei muito indignada quando eu vi aquele vídeo do The Found Bolsonaro, tá? Eu pensei, nossa, eles deram um passo além na canalice dessa vez. Porque eles pegam a voz de uma guriazinha na narrativa, é uma guriazinha que está narrando o vídeo, é tipo uma Gretinha, assim, sabe? Eu pensei direto na Greta. E a voz dela, ela não é uma voz de inocência, ela não é uma voz de uma criança inocente. Porque se tu perceber, então não precisa entender inglês, porque ela fala em inglês, né? Não precisa entender inglês. Se tu prestar atenção só na entonação que ela dá enquanto ela narra o que está acontecendo no vídeo, tu percebe que existe malícia na voz dela. Não é uma voz inocente, ela é uma voz eivada de maldade e objetivo. E é um vídeo tão manipulativo, eu quero aqui dizer para quem não viu ainda, tá? Tá no The Found Bolsonaro, Defund, se escreve, bolsonaro.org. Eles fazem um vídeo onde aparece o mundo pegando fogo. E a narrativa é de que cada vez que a Amazônia pega fogo, o mundo pega fogo. Cada vez que uma árvore é derrubada na Amazônia, o mundo derruba uma árvore. E aí... É a ideia de que o Amazônia é do Amazônia Brasil, ou Bolsonaro. Né? A Amazônia é o Bolsonaro, quer dizer, se você não aparecer agora e não fizer um boicote absoluto aos produtos brasileiros, ao governo brasileiro e a tudo que envolve o Bolsonaro, você está contra a Amazônia. Então é de uma manipulação isso absurda. Em nós não pega, mas eu fico pensando toda essa geração que foi trabalhada, doutrinada, zumbizada, e que recebe isso assim, é quase como uma chave cognitiva pronta, que encaixa no cérebro e para eles faz sentido. E o pior ainda, no mundo inteiro, que nem sabe o que acontece aqui, né, Leandro? Nesse assunto específico, eu fiz uma rápida pesquisa e já identifiquei as digitais ali. Né? Quem está por trás dessa peça é o pessoal da Mídia Ninja, né? que é pago pelo Open Society. Que é uma ONG, entre aspas, ou eles gostam de chamar de coletivo, né? Esse pessoal da esquerda gosta de chamar de coletivo. Então, é um coletivo bancado aí por instituições internacionais, entre elas a Open Society do Jorge Soros, mas não só. E aí, quando a gente entra na página, a gente vai vendo o esquema deles, que é, você cria vários layers de ONGs, né? Tem 4 ou 5 que, em tese, são da causa indígena, embaixo de outras 4 e 5 que são da causa florestal, e uma remete à outra. Enfim, você vai criando aí uma miríade de instituições que sugerem que é uma coisa que tem um apoio gigantesco, quando na verdade são poucas pessoas, porque muitos integrantes são os mesmos dessas diferentes instituições. E o recurso vem do mesmo lugar. Quem está pagando do mesmo lugar são as mesmas pessoas. E a agenda ideológica é exatamente a mesma. Mas essa campanha não foi feita para atingir o Bolsonaro dentro do Brasil, foi feita para atingir o Bolsonaro na Europa. Porque na Europa, mais do que em outros lugares, a esquerda tomou um formato de ambientalista. Né? Então, a causa verde também foi sequestrada pela esquerda, né? E aí eles tentam, digamos assim, implementar toda a agenda socialista através da causa ambiental, né? Porque a gente precisa ter uma sociedade mais consciente, digamos assim, e tem que frear os ímpetos do capitalismo, porque esses ímpetos seriam contra a natureza, né? Pela destruição da natureza em nome do lucro. Só que na história mundial a gente vai ver que não teve nenhum país no mundo que produziu mais poluição e destruição do que a União Soviética. Né? Para você ter uma ideia, tinha alguns lugares onde o lixo radioativo de usinas nucleares eram despejados a céu aberto,
Por quê? Porque não tinha ninguém para questionar, né? Eles não estavam nem aí, não existia imprensa livre. Se morresse mais algumas centenas de milhares de pessoas, rale-se, né? Já tinham matado milhões. Sim. E o segundo país no mundo que mais produziu poluição e continua produzindo, é de longe o país mais poluidor do mundo, é a China. Mas aí ninguém fala nada. Você já viu alguma dessas ONGs, ou mesmo, né, os partidos europeus que em tese são ambientalistas, ou mesmo no Brasil, se apontar o dedo para a China, ninguém fala nada. E a China polui mais do que a soma dos outros países, né? Eles queimam carvão dia e noite lá. Exatamente. Então, agora a gente está vendo aqui mesmo nos Estados Unidos, a Califórnia está pegando fogo. E um dos motivos da Califórnia estar pegando fogo, eles dizem que é por causa das mudanças climáticas, um dos motivos é que a Califórnia proibiu qualquer tipo de exploração das florestas, em tese para protegê-las. Inclusive teve um empreendedor, né, desse ramo, um lenhador, que é uma das profissões mais antigas que tem aqui nos Estados Unidos, que inclusive deu um discurso durante a convenção do Partido Republicano. Ele falou, olha, nos estados onde a gente ainda pode trabalhar e fazer uma atuação sustentável, né, fazer uma exploração sustentável dos recursos, as queimadas são menos intensas, porque a gente vai lá, a gente, né, maneja a floresta e isso acaba protegendo a floresta. Na Califórnia isso tudo foi proibido e a gente vê esses incêndios, só que daí também, novamente, como a Califórnia é administrada por esquerdistas, aí ninguém fala nada. Aí a culpa é do climate change, né? Não tem nada a ver com a gestão dos caras, que é totalmente inepta. Então, infelizmente, a gente está aqui num mundo, né, de manipulação sistemática do que chega até as pessoas. E nós que produzimos esse conteúdo realmente independente, né? Não temos nenhum grande grupo por trás, não somos financiados por ninguém. Nós é que somos perseguidos e nós é que recebemos a pecha de manipuladores, né? Nós queremos manipular o debate, quando na verdade a gente está falando por nós, né? Então, realmente é importante que as pessoas tenham esse conhecimento e entendam de onde vêm esses recursos. E aí... No caso específico, Leandro, da campanha do Defund do Bolsonaro, eu acho que a questão econômica do agronegócio está muito forte por trás. A questão de parar, de boicotar os produtos brasileiros, ela está influenciando nisso, mas principalmente as ONGs internacionais estão furiosas com o que o Bolsonaro e o Ricardo Salles fizeram. Eles baniram todas as ONGs safadas e falcatruas da Amazônia. Eles disseram, acabou para vocês aqui, tomem tento, tomem o rumo de casa, vocês não vão mais receber recurso nosso. Né? E tinham ONGs que estavam ali lavando recurso e fazendo horrores de coisas há muito tempo. Tanto é que a gente sabe que tem tribos inteiras na Amazônia que falam só francês, falam só inglês, não sabem nem falar... Inclusive, eu lembro que teve uma acusação, uma denúncia feita pelo próprio Bolsonaro de que uma ONG específica até estava envolvida no caso de alguns incêndios. E aí eu lembro que a imprensa caiu de pau em cima dizendo que era fake news, que era invenção, que não tinha nenhuma evidência. Aí surgiu evidência. Teve uma investigação da Polícia Federal e quando surgiu a evidência que prenderam algumas pessoas que estariam envolvidas, o assunto simplesmente morreu. Ninguém falou mais nada, né? Então, se a gente comparar o que está acontecendo na Amazônia em termos de incêndio e tudo mais, dentro da média histórica, inclusive o recorde absoluto de queimadas na Amazônia aconteceu durante o governo Lula. Né? Também, na época, ninguém falou absolutamente nada sobre isso. Eu me lembro que a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente. E ela saiu do governo porque ela de tão chocada que ela ficou com o nível de desmatamento e queimada que tinha naquela época. E aí a segunda pergunta que sempre surge nesse tipo de debate, Fernanda, Leandro, como é que essas fundações que são mantidas por mega capitalistas, né, muitos chamam de metacapitalistas, vão defender toda essa agenda, a implementação de toda essa agenda esquerdista, né? Por que um Jorge Soros da vida, que é um multibilionário, que fez a fortuna dele no mercado financeiro, por que um Jeff Bezos da vida, por que uma fundação Ford, né, da família Ford, ou o pessoal da família Rockefeller, ou outras famílias riquíssimas no mundo, por que elas criam fundações para bancar causas socialistas se em tese elas são grandes capitalistas, né?
E aí todo mundo acha que isso seria uma teoria da conspiração, uma loucura. Por que um grande capitalista bancaria aí a agenda socialista? Ora, a resposta é muito óbvia. Os grandes capitalistas que já dominam um determinado mercado, eles não estão mais preocupados com o livre mercado. Na verdade, eles odeiam o livre mercado. Porque o livre mercado é você dar espaço para novos participantes, que podem, inclusive, ser uma ameaça àqueles que já estão estabelecidos. Então, o que um mega bilionário quer, se ele for egoísta, se ele pensar só nele, é o poder político. E não existe nenhum sistema que oferece maior concentração política na mão de poucos, como o socialismo. Então, ele sabe que através de regimes socialistas você vai ter uma regulamentação profunda do mercado, o que impede a entrada de novos players, o que é bom para ele. Ele vai poder dar as cartas, porque ele vai estar junto com os governantes do momento, né? É só a gente pegar o exemplo do próprio Lula no Brasil, do próprio PT. O que o PT fez quando chegou no poder? O PT buscou destruir os grandes capitalistas que eles sempre denunciavam, né, nas campanhas deles, nas propagandas deles? Não. Eles se aliaram com os grandes capitalistas, né? Eles basicamente deram todo o dinheiro do mundo para esses caras e receberam todo o dinheiro do mundo em troca, né? Então eles usaram os grandes capitalistas como um instrumento para manutenção e expansão do seu poder, né? Eles fizeram isso de maneira tão profunda que acabaram destruindo a economia, porque a gente sabe que quando você regulamenta demais a economia, deixa o Estado muito grande, vai com muita sede ao pote, você acaba matando a galinha dos ovos de ouro, e foi o que eles fizeram, né? E aí deu errado. Mas o fato é, os grandes capitalistas, de uma maneira geral, eles não estão interessados no capitalismo, eles estão interessados em poder político. E é isso que as pessoas precisam entender. E o Jorge Soros da vida, ele está interessado nisso. Ele sabe que se ele implementar o socialismo em escala global, quem vai dar as cartas vai ser ele, né? Até porque ele ajudou o processo, ele que bancou muita gente. Então, ele que vai estar mandando no jogo. Até porque você pensa, se você já tem todo o dinheiro do mundo, um tanto de dinheiro a mais não faz diferença. O que faz diferença é você ter o poder político, né? Você dar as cartas, você determinar como as coisas vão acontecer. E num sistema socialista, poucas pessoas dão as cartas. Perfeito, eu gosto de chamar atenção para 2 exemplos quando a gente trata disso, porque eu já fiz umas 3 lives só sobre a conduta dos metacapitalistas. Quem acompanha aqui o canal já está sabendo. Inclusive com o pessoal que dá aula lá no grupo do Instituto Burke e com o professor Marcos Boeira, que é muito bom também, e é lá do Brasil Paralelo. Então, o que a gente viu é o seguinte, que esses metacapitalistas, eles estão acima das ideologias políticas, eles não estão nem aí para a esquerda e para a direita como ideologia. Eles estão como um instrumento de poder, né? E é isso que eles são pragmáticos, né? Exatamente, extremamente pragmáticos. E a forma que eles usam isso é a manipulação, é o controle da agenda, é o controle das ONGs, é o controle dos grandes jornais e dos grandes meios de comunicação. E é por isso que a gente vê o grande desespero que eles têm de regulamentar o único lugar livre que ainda existe no mundo para que a gente troque informação e noticie a verdade, que são as redes sociais, tá? Por isso que a gente percebe que existe interesse, sim, desses grupos de calarem as redes sociais. Inclusive, eles fazem parte, né? Eles são donos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, eles têm o poder na mão. E essa concentração, porque hoje o Facebook, o Instagram e o WhatsApp são um monopólio na mão do Zuckerberg. A gente sabe disso. Tá? Então, no dia que ele resolver derrubar... Só para dar uma dica para o pessoal, Fernanda, eu sugiro esse livro aqui. Inclusive, chegou há pouco, porque eu comprei para dar de presente para um amigo, porque eu já tenho esses 3 livros individuais, né? É a trilogia do Anthony Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution, Wall Street and FDR, and Wall Street and the Rise of Hitler. Eu acho que não tem em português, infelizmente, mas o Anthony Sutton, ele mostra como esses metacapitalistas da época, que são basicamente, né, boa monta as mesmas famílias, bancaram a Revolução Russa, bancaram as políticas socialistas do FDR nos Estados Unidos, né, inclusive algumas muito próximas a políticas fascistas, e bancaram
o nazismo na Alemanha. E muitas vezes fazendo o jogo duplo, né? Financiando tanto o Hitler quanto o Stalin ao mesmo tempo. Então aqui dá para ter uma boa ideia de como esses caras operam. E uma das teses do Anthony Sutton é que essas elites elas acabam desenvolvendo e controlando o sistema através do conflito, né? A gente sabe, através dos estudos aí de Hegel e de outros filósofos, que na história a gente vai tendo choques, né, de posições que vão gerando uma síntese. Então, se você quer eventualmente criar uma situação nova, é muito difícil você criar uma situação nova do nada. Uma das formas de você criar a situação é você criar um conflito e você controlar esse conflito para que aí você controle a síntese. Por exemplo, você tem um conflito como a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, você tem uma certa síntese, uma nova ordem, né? E em cada aspecto da natureza política do mundo, você vai ter sempre um conflito. Então, eles descobriram que se você, de uma certa forma, tiver um bom domínio sobre cada lado em conflito, você vai ter uma chance maior de estar numa posição benéfica quando tiver a solução desse conflito, né? E o conflito derradeiro agora é a pandemia, né? Esse é uma das formas, né? Como é que você cria você implementa uma agenda sem dar na cara, né? Que você está querendo implementar aquela agenda. Você cria o problema, né? O problema, um vírus extremamente mortal que vai acabar com a sociedade, bababá. Aí você cria, né, a solução para esse conflito. Não, a gente vai ter que fazer uma série de medidas para combater essa doença. E quando você coloca em funcionamento esse plano, na verdade, a síntese disso é um Estado mais totalitário, é um Estado onde os políticos acabaram de ficar com o maior controle sobre a sociedade, sobre as nossas vidas. Esse era o objetivo desde o início. Nunca foi combater a doença, né? Então é um bom exemplo de como esse pessoal opera. E a gente obviamente viu, né, isso tem implicações profundas na nossa vida, né? Com certeza. O que a gente viu nessa pandemia foi um monte de gente saindo, literalmente saindo do armário, porque parece que eles tomaram coragem de expor verbalmente, fazer mais propaganda do que nunca, de todos os objetivos deles como globalistas, como metacapitalistas, através do seu braço de implantação disso, fora as ONGs, que é a ONU, né? Então, quando a gente viu a ONU verbalizar durante a pandemia que era o melhor momento para se falar em renda básica universal, que era o melhor momento para se voltar a falar em ter uma Constituição universal, né? O próprio Lula disse, né? Graças a Deus que nós tivemos essa pandemia para mostrar como o mundo é injusto e que o novo mundo é possível. Exato, todos os discursos estavam prontinhos, só falta agora eles implantarem o tal do passaporte digital, que tu tem que tomar vacina para poder viajar, que vai ter reconhecimento facial, aí depois vem os créditos sociais, tiram o teu dinheiro físico, porque até isso eles falaram. E aí a gente viu como você colocou, né? A importância das redes sociais, dessas empresas de tecnologia em toda essa operação. Eu tive 3 vídeos censurados, simplesmente retirados do YouTube, porque eu questionava algumas dessas medidas, né? Simplesmente fui questionar. Muita gente foi censurada. Aqui nos Estados Unidos, o próprio presidente dos Estados Unidos chegou a ser censurado pelas redes por fazer certas declarações. Então, se você não concordava com as medidas que foram tomadas e que, em certa monta, ainda estão, né, em implementação, você é um genocida, você é um bandido e você não pode nem falar. E a gente vai, e num primeiro momento, você vai até tolerando isso, pensando, não, mas é que eles estão preocupados com a saúde, realmente pode vir aí uns malucos, né, mais teóricos da conspiração, e podem prejudicar a saúde. Só que depois de um tempo, por quê? Porque tá todo mundo com medo, né? Pô, todo mundo quer combater a doença, ninguém quer ser favorável ao que seja maléfico para a saúde das pessoas. Ninguém quer morrer, né? é o maior medo que as pessoas têm, né? Exatamente.
Só, espera um pouquinho, esse negócio tá demais, né? Só que quando a gente vai se dando conta disso, a vaca já foi pro brejo. Esses caras já têm controle sobre a nossa capacidade de se expressar, de se comunicar. Se nesse exato momento o Google não quiser mais que você que está em casa nos veja, ele aperta um botão e acabou, né? E nós sabemos que hoje, com os sistemas de inteligência artificial que existem e são treinados para isso, talvez essa decisão não seja nem humana, não precisa nem um ser humano decidir isso. Eu acho que não precisa, Leandro. Eu acho que tem palavras-chave que já te banem na hora. Exatamente. Hoje não tanto no YouTube, algumas instâncias sim, mas na China é assim. A maior parte já da censura na China é automatizada, né? Ou seja, teve o médico lá chinês que foi o primeiro a alertar, né, que havia ali uma pneumonia misteriosa que estava matando pessoas. Em questão de horas ele foi banido das redes e no dia seguinte ele foi preso. Não tem essa. E depois morto. E depois morreu, né? Da doença, em tese. Mas outros médicos do mesmo grupo também sumiram, né? Então, as pessoas não se dão conta do nível de perigo que nós estamos passando, porque as ferramentas que estão à disposição dos poderosos hoje seriam dos sonhos de um Stalin, de um Mao, né? De qualquer ditador sanguinário, porque ninguém teve nada parecido com isso. Imagina você ter a capacidade de maneira automatizada de controlar toda a população, saber exatamente o que essas pessoas estão falando, o que elas estão pensando, e ter a capacidade de impedir que elas possam viver sem precisar nem fazer um campo de concentração, né? Como você falou, já na China, já está em testes e já está em implementação em algumas cidades o sistema de crédito social. Ou seja, conforme você vai se comportando na sua vida, no dia a dia, você vai ganhando pontos ou perdendo pontos. E uma das métricas utilizadas é como você opina politicamente. Ou seja, você falou mal lá do Xi Jinping nas redes, já perde pontos. Você fez uma outra crítica, sei lá, ao seu prefeito, você perde pontos. Você falou mal do Partido Comunista, perde pontos. Leandro, isso é monstruoso, Leandro. Isso nem no 1984 a gente tinha chegado tão longe, porque isso cria uma psicose social. Pensa comigo, tá? As pessoas sabem que elas são monitoradas 24 horas por dia na China, na rua. Aquelas câmeras, elas te pegam em todas as expressões faciais. E eles têm uma forma de registro da tristeza ou do desprezo por alguma coisa. Então, se tu não tiver com uma cara feliz em relação ao teu sistema político, tu perde ponto. Ou seja, as pessoas passam a representar 24 horas algo que elas não são, algo que elas não pensam, para não perder os pontos sociais e serem perseguidas politicamente. Ou seja, as pessoas passam a viver uma vida completamente falsa. Talvez o que chegou... E não não morrerem de fome, literalmente. Né? Talvez o que chegou mais perto disso... Não é nada mais fascista do que isso, Leandro. Isso é o fascismo elevado ao nível mais alto, que é a prisão mental. Tu não precisa mais das grades. As pessoas estão presas mentalmente e elas são submissas. E ninguém tem coragem de se levantar contra isso, né? Porque as pessoas se acham sozinhas perante aquilo. Talvez o que chegou mais perto disso tenha sido a Alemanha Oriental, né? Onde uma em cada 4 pessoas, de alguma forma, contribuía para a Stasi, né? Era um informante ou, de alguma forma, fazia parte da Stasi, que era a polícia política da Alemanha Oriental, né? Comunista. E tem um filme que, se vocês não viram, eu recomendo aqui para os nossos espectadores, que é A Vida dos Outros, né? E nesse filme mostra esse controle que existia em cima da sociedade. E tem uma cena interessante que a polícia política está lá colocando, né, as escutas, os microfones, e aí uma vizinha do alvo, que seria então, né, a pessoa a ser escutada, uma vizinha dessa pessoa abre a porta e vê os policiais lá fazendo isso. E aí o policial olha para ela e fala: olha, eu sei que a tua filha está na faculdade tal
e se você abrir o bico, ela nunca mais vai ser expulsa da faculdade e não vai ter futuro Acabou nenhum. a vida. Acabou a vida. Então, imagina, naquela época, você não tinha tecnologia, tinha uma tecnologia limitada. Agora, traz para os dias de hoje, né? Num regime totalitário, você pode ter as pessoas ouvidas 100% do tempo, porque a gente já tem, né, isso aqui, que a gente sabe que é muito facilmente o microfone pode ficar aberto, então o sistema está te ouvindo. A gente já sabe que Google, Amazon, Alexa da vida, né, podem ficar ouvindo 100% do tempo. A gente tem a nossa atuação 100% nas redes, o que a gente escreve, o que a gente trabalha, né, é 100% digital. E aí só precisa um sistema como o chinês criar essas regras e estabelecer se tua filha não vai poder entrar na universidade no algoritmo. Então, você perdeu pontos, então você não pode mais andar, você não pode mais ganhar crédito para comprar uma casa, para comprar um carro, né? Você não precisa mais ter uma prisão, é a prisão sem muros. Daqui a pouco pode cortar a sua luz, cortar a sua água, então os caras te matam, né? Sem precisar dar um tiro, não precisa te prender, é a ditadura perfeita, né? E hoje muita gente não se dá conta do quanto isso está próximo, de como essas ideologias, né, socialistas que estão em voga, mesmo em países como os Estados Unidos, favorecem esse tipo de implementação com o apoio popular. Veja bem, numa situação normal que está acontecendo no Brasil, seria abominado, né? Tipo, órgãos do judiciário controlando o que nós falamos. Uhum. E aí vem o pessoal da esquerda, jornalistas, enfim, dizendo, não, mas é que é contra o discurso de ódio. Então, se é contra o discurso de ódio, né, se é a favor da democracia, vamos apoiar isso. E muita gente entra nessa onda por ingenuidade. Realmente tem uma boa intenção. Claro que os líderes sabem da sacanagem, eles são sacanas. Mas muita gente apoia porque a gente volta para o começo da conversa. Culturalmente, né, esses agentes foram entrando na nossa vida, seja através do jornalismo, seja através da sala de aula, seja através de uma propaganda diária, defendendo essa lógica, né, de que tudo que é bom tem que ser socialista. Então, eles sequestram temas como a democracia, né, eles dão nome... Mas faz parte da mentira, Leandro, porque eles distorcem a verdade e aí eles colocam a mentira tão escancarada que nem o rei está nu, mas que ninguém tem coragem de contestar. Por isso que a gente tem a República Democrática da Alemanha Oriental, a República Democrática da Venezuela, a Coreia do Norte, a República Democrática da Coreia do Norte. Nenhuma delas é democrática, elas estão extremamente autoritárias, as pessoas morrem, as pessoas são presas, as pessoas vão para campos de concentração, tudo muito democrático, né? Porque o crime de ódio para essas pessoas só existe para o outro lado. Se Sim, que na verdade o crime de ódio... sofrer uma perseguição, não vai ser considerado crime de ódio. Porque eu já denunciei várias postagens contra mim de pessoas extremamente violentas e nenhuma delas foi derrubada pelo Facebook. Eu também não. Até hoje, a única que eu consegui derrubar foi um cara que disse que ia me matar. Mas outros não. E basicamente o que passa a ser discurso de ódio é justamente lutar contra essa revolução que a gente está vendo. Então, é a inversão satânica, né? Você falar contra isso tudo é o ódio e você ser a favor dessa monstruosidade é o ápice da democracia e da bondade, né? Uhum. A única forma da gente impedir que isso aconteça é desenvolvendo a consciência nas pessoas. E como você falou, o pessoal que está muito interessado em implementar esse tipo de sistema já se ligou que a internet é a última fronteira que a gente tem para expandir esse conhecimento e essa percepção. Então, por isso, toda a vontade, né, todo o esforço desse pessoal, agora, um dos últimos movimentos aí, essa lei da censura que está para ser votada na Câmara, inclusive hoje mesmo, o Rodrigo Maia, né, o nosso Botafogo, disse que acha que nas próximas 3 ou 4 semanas acho que vai estar pronto para votar. Na verdade, ele só não votou ainda porque não tem ainda os votos necessários, né? Porque... Espero que nunca tenha. Mas eles vão dar um jeito de aprovar isso aí, né? Porque eles precisam aprovar isso aí. Que essa lei, Leandro, tem muita gente que acha que é só uma mordaça para nós. Não, essa lei, ela dá poder total às agências de fact-check, como
os Sleeping Giants, tá? E outras, como a Lupa e tantas outras, que já estão vários processos em cima, porque não só elas fazem fake news em cima de fake news, né? Elas são fake, porque muitas vezes elas pegam uma verdade e dizem que é fake e derrubam a tua opinião em cima daquele julgamento delas, que é baseado em um monte de mentira e falsidade que é construído por blogs de esquerda. Então, no momento em que o projeto de lei dá poder às agências de fact-check para dizer o que é verdade ou não, criando um Ministério da Verdade no nosso país, nós vamos estar na mão dessa gente. Completamente na mão deles. E é tudo que eles querem para manipular, inclusive, as eleições. Porque o sonho deles era agora aprovar esse projeto antes das eleições municipais, tá? Porque eles sabem que as eleições municipais são a base para a eleição presidencial e dos governadores em 2022. Então, eles precisam calar a direita conservadora agora nas redes sociais, porque eles não podem permitir que a gente eleja novamente um presidente conservador e, quiçá, governadores ligados a nós. Então, isso é por isso que eu acho que um dos principais motivos deles terem feito esse movimento naquele inquérito, né, das fake news foi justamente já para diminuir a capacidade dos influenciadores conservadores nas eleições agora que nós teremos, né, nas eleições municipais. Acho que esse já foi um dos objetivos. Mas a lei da censura é mais um passo nesse sentido. E o problema da lei da censura é que a lei não deixa uma situação fechada, tipo, eu vou definir que isso é crime, né? Vou aumentar penas para esses crimes novos, né? Crime de opinião. É pior do que isso, porque eles criam órgãos que vão definir com o tempo o que pode e o que não pode. Ou seja, fica uma lei aberta no sentido que vai ser usada para criar o conselhão. Lembra que o PT queria criar aí o conselhão da imprensa? Né, para fazer a regulação, que eles falam, precisamos fazer a regulação da mídia e tudo mais, através de um conselho de jornalistas. Então, o conselhão que eles queriam criar e não conseguiram, porque teve bastante oposição, é o conselhão que agora eles estão criando para controlar a internet, porque a imprensa não importa mais, a imprensa já é deles também, né, e não tem mais tanta voz, o que eles precisam é controlar quem tem voz né, o pessoal da internet. Um grande influenciador conservador, desses que foi censurado, tem mais leitores, espectadores, do que a Folha de São Paulo inteira, né? Então, agora o negócio é controlar a internet. E a parte mais perniciosa dessa lei é exatamente essa, a criação do conselho que está sob controle do Congresso e que vai definir outras políticas, né? E pode, conforme o tempo vai passando, criando regras cada vez mais e mais restritivas. E aí eu vou citar aqui os Sleeping Giants, tá? Que estão na minha mira, tá? Eu sei que estão na tua também. Eles são uma ferramenta completamente fascista de perseguição aos conservadores na tentativa de constranger os patrocinadores dos conservadores. Por quê? Porque a gente não está vendido para a grande mídia, né? E nós somos, sim, concorrência forte à grande mídia. Então, o que eles fazem? Todos eles em conluio, porque todos eles ganham com o nosso silenciamento, né? O público volta a assistir TV aberta, se não tiver um Leandro Ruschel para assistir, se não tiver um Bernardo Custer para assistir, nós não vamos ter o que ver, voltamos para a TV aberta. O sonho deles, eu acho que isso não tem mais volta, mas na cabeça deles é isso que funciona. Então, eles vão lá e constrangem a Uber, constrangem o iFood, constrangem a Mercedes, dizem, nós vamos fazer uma campanha internacional de difamação contra vocês porque vocês estão apoiando o ódio, o crime de ódio e fake news e desinformação. Eu vejo que cada empresa que cede essa pressão, elas têm que ser boicotadas. Porque isso é de um absurdo, que eles querem nos sufocar na míngua. Eles querem que a gente não consiga viver do que faz. Tá? Eles querem calar todas as nossas vozes. Mas veja... Não tem nada mais fascista do que isso. Eu repito, os verdadeiros fascistas são os vermelhos, são os esquerdistas, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso tem que ser dito. Isso a gente sabe, mas veja só a hipocrisia, Fernanda, desse discurso. O principal argumento, um dos principais, pelo menos, que foi utilizado na CPI das fake news, é que deveria se acabar com perfis
anônimos que atacavam pessoas e faziam denúncias e ninguém podia identificar e não teria como, então, alguém se defender disso na justiça. Esse não foi um dos argumentos? A gente não está vendo exatamente um perfil anônimo criando, né, falsas denúncias, calúnia, difamação contra pessoas que daí não tem como se defender porque não tem como citar alguém que você não sabe quem é. Então é exatamente a mesma coisa, só que daí é bonito. Aí a gente vê... Ninguém sabe quem está por trás dos Sleeping Giants? Quem são? Quem é o dono? A gente tem uma boa ideia, né? É só ver as pessoas que defendem mais e a gente sabe que são eles ali. E tem muito inclusive, dinheiro, sabemos já muito que tem... muito dinheiro envolvido, porque eles se lançaram ao mesmo tempo em todas as grandes capitais, todas. Eu diria assim, eu diria que Fernando não deve ter tanto dinheiro, mas tem muitas posições chaves. Eu já sei, né, e eu estou fazendo uma investigação própria também, que tem pessoas dentro das próprias redes sociais que estão ajudando os Sleeping Giants. No Twitter, no Facebook, no Google. Né? Então, e tem pessoas de agências de publicidade que estão trabalhando nisso também. Tá? Isso nós já sabemos. Mas o ponto é toda a hipocrisia. Então quer dizer que para um lado ser anônimo não pode e para outro lado ser anônimo é bonito, né? Porque em tese seria calar, né, os fascistas. E aí a gente tem toda a lógica, toda a filosofia antifa. A filosofia antifa é a seguinte: você pode usar inclusive a violência contra fascistas. Exato. Aí se for para pensar, e aí vem aquele jogo de palavras da esquerda, né? Se for para pensar, poxa, eu até aceitaria usar a violência contra um nazista, né? Talvez até fosse moralmente defensável. Mas se você vai ler os textos deles, e eu me dei o trabalho de ler os manifestos e os principais teóricos deles, eles não consideram um fascista, eles consideram um fascista qualquer pessoa que não tenha um alinhamento com a esquerda. Então, acho que se de fato eles fossem antifascistas, muita gente ia apoiar mesmo, porque... Poxa, eu sou também contra o fascismo. Exato, né? exato. Mas aí nós você vê somos antifascistas. Quem é que não vai ser contra fascista? Todo mundo é contra fascista. Mas aí você vê o jogo de palavras que a esquerda gosta de fazer, né? A mesma coisa com o democrático, é a mesma coisa com o popular, é a mesma coisa com o Estado, né, de Direito. Enfim, eles usam os termos, só que eles não explicam. Só que para quem estuda um pouquinho, só arranha ali a superfície, é fácil de ver. Né? Pô, vamos calar um fascista, até mesmo com a violência. Ok, quem é um fascista? O fascista é o Bolsonaro. Tá, mas o que o Bolsonaro... Qual foi o ato fascista que o Bolsonaro fez? Ele é contra os gays, ele é contra os negros. Tá, mas o que ele fez exatamente contra os gays? O que exatamente ele fez contra os negros? O que exatamente ele fez contra a democracia? Não existem fatos. Não existe. Aí a gente começa a ver só a retórica. Não, é porque a agenda. Tá, mas qual a agenda? Né? O que exatamente? Pô, me fala. A agenda fascista. Aí você começa a entrar num loop, né? E aí o que realmente fascista foi feito no Brasil? Não foi uma decisão judicial que censurou pessoas que não podem nem escrever nas redes? Isso é uma decisão fascista. Com certeza. Alguém tem o poder e diz, não, você que está fazendo uma crítica a mim, eu sou poderoso, você está fazendo uma crítica a mim, então calhe a sua boca. Agora, está aqui a minha decisão, censurado. Né? Você não tem lugar de fala aqui. Isso é fascismo. Né? Isso é fascismo. Mas como é que isso é tratado? Isso é defesa da democracia. Porque nós estamos defendendo as instituições. Então... Isso é uma coisa muito doente, né, Leandro? Mas na verdade, se for parar para pensar... Eu acho que isso é uma psicose coletiva. Mas eu não acho doente, eu acho que é uma coisa óbvia, né? Porque se você for parar para pensar, é a maneira mais eficiente de você dominar politicamente um país ou qualquer lugar, né? É através da mentira. Porque tem o constrangimento também, e na criação do constrangimento, tu joga as pessoas de volta para a espiral do silêncio. E tudo que eles querem é que a gente não é nem constrangimento, né? É medo mesmo, porque... Constrangimento e medo. Você não quer sofrer uma sanção, né? Eu estava vendo um documentário ontem... Usando o exemplo que aconteceu com várias pessoas que a gente conhece, né? Inclusive, tudo foi censurado. Eu acho que quando eles pegam o Supremo Tribunal Federal, pega, por exemplo, uma força de polícia
e manda a Polícia Federal entrar na casa de determinadas pessoas, levar bens de dentro da casa das pessoas, invadir da madrugada, né, no início do dia, e levar essas coisas sem nenhum fato comprovado que permita tal coisa, tu causa um pânico tal que as pessoas têm medo de emitir opinião e se manifestar nas redes sociais. E eu vejo que isso é o principal objetivo. Mas sempre foi assim. Usar a gente de exemplo para que outros não ousem fazer a mesma coisa. Ninguém pode falar dos ministros, ninguém pode ousar dizer, né? Aquela velha frase, né? Eu não lembro quem falou, mas você descobre quem realmente manda quando você identifica qual é a pessoa que você não pode criticar, né? Num estado que não é livre, né? Então, fica aí uma lição para nós. Mas sempre foi assim em qualquer regime socialista, né? Eu estava vendo um documentário ontem sobre o período entre guerras, e o documentário falava de maneira bem interessante sobre a União Soviética na época do Stalin. E teve uma das aparições do Stalin que o povo ficou 15 minutos batendo palma. E aí, quando acabou, né, as palmas, uma pessoa na multidão gritou novamente, viva Stalin! E ficaram mais 15 minutos batendo. Então, era uma briga entre todas as pessoas que chegavam perto de Stalin para ver quem é que puxava mais o saco. Né? Por quê? Porque talvez quem não puxasse o saco suficiente ia ser morto. Ele matou praticamente todos eles, todas as pessoas que chegaram perto dele e que, de alguma forma, o serviram. Né? Dos 17 principais generais do Estado-Maior do Exército Vermelho, morreram 13. 13 foram executados. Todos os líderes iniciais da Revolução Russa foram executados, né? Aqueles que não morreram por causas naturais, praticamente todos. Então, você vai criando um estado de medo, porque nesse estado de medo você cria a espiral de silêncio. Quem é que vai falar se você pode sofrer uma retaliação? Né? Exato, e ninguém quer ser o primeiro a parar de bater palma para não... Ninguém quer parar de bater palma, né? Então, se começa isso de maneira mais leve, só que se você não corta o mal pela raiz, rapidamente pode evoluir para uma situação dessa, novamente voltando àquele tema da nossa conversa aqui. Por conta da tecnologia, isso ficou mais fácil hoje. Porque com poucas ações você acaba com a vida de uma pessoa digitalmente. Né? Então, é muito sério o que está acontecendo, não só no Brasil como no mundo. Claro que no Brasil está mais avançado, né, o projeto socialista, mas aqui nos Estados Unidos também há esse mesmo projeto em andamento e a gente está vendo isso a olhos vistos, né? Especialmente nessa reta aí para as eleições que a gente vai ter aqui em novembro, eleições presidenciais. Então, o que tu acha que vai acontecer? Porque a gente tem visto nos estados governados pelos democratas a baderna e o caos absolutos, né? Na grande maioria deles, quebra-quebra, tudo destruído. E é incrível, porque justamente nos estados governados pelos democratas, e eles tentam botar a culpa no Trump. Para mim, isso é um horror. Como é que tu está vendo esse processo eleitoral aí? Tu está achando que o Trump tem alguma chance de perder essa eleição? Claro que tem. Porque o Trump foi um golpe muito profundo para a agenda globalista, a agenda socialista, né, no mundo. Então, eles não vão deixar que esse processo de bloqueio da agenda socialista, né, continue. Então, basicamente, o que eles fizeram? Eles criaram uma situação de insuflar o povo através de um episódio, né, aparente de racismo. E obviamente que você vai conseguir fazer isso quando você tem os meios, né? Você pega um episódio que vai acontecer, porque os Estados Unidos é muito grande, são 10 milhões de prisões por ano, uma dessas prisões vai envolver algum tipo de violência indevida, né? Algum crime até praticado pela polícia. Você pega a imprensa para ficar 24 horas por dia falando disso, e você pega aqueles grupos, aí a gente chega nas ONGs, que já estão aparelhados, já estão prontos para ação, para ir para as ruas e fazer... Já estão com as ferramentas prontas e com financiamento em dia. Exatamente. Né? E aí você cria essa situação de indignação na população. Qualquer pessoa vai ficar indignado, vai querer defender essa causa, né? Uma causa bonita, enfim.
Por quê? Porque você precisa trazer as pessoas para a urna. Os democratas têm dificuldade em trazer as pessoas para a urna. Só que nesse processo, eles exageraram na dose. Quando você trabalha, né, e tem como serviçais aí radicais, é difícil controlar radicais. Os caras querem derrubar o Estado, né, querem, enfim, derrubar a sociedade burguesa, capitalista, querem botar fogo em tudo, e exageraram na dose. E nessa exagerada dose começou a beneficiar o Trump. Porque o Trump falou, pera, esses caras aí são malucos, esses caras aí vão acabar com o nosso país, eu sou o candidato da lei e da ordem. Então, num primeiro momento estava funcionando esse processo revolucionário que os democratas iniciaram, e agora a gente tem, pelo exagero deles, o Trump se beneficiando. Mas eles já deram uma regredida na retórica. O Biden já falou que não é contra a polícia, que não vai acabar com a polícia como os democratas estão querendo, que na verdade quem fica aí defendendo a violência é o Trump, que é muito divisível para a sociedade e tudo mais. Então, vai ser uma eleição bem apertada. Um medo que os republicanos têm, que o Trump tem, é que por conta da epidemia, especialmente em estados democratas, foi aprovada a votação por correio. E nós sabemos que a votação por correio fica mais aberta a fraudes. E nós sabemos também que os democratas são os reis da fraude aqui nos Estados Unidos. Né? Como a esquerda é normalmente, né, Leandro? A gente já sabe disso. Então, nós já ouvimos ontem o próprio Mark Zuckerberg falando que ele vai fazer no Facebook uma campanha para explicar para as pessoas que a gente não pode declarar o vencedor na noite das eleições, que tem que esperar que todos os votos sejam contados, que isso pode demorar algumas semanas. E aí o pessoal, tá, mas quem elegeu o Mark Zuckerberg para definir como é que vai ser a contagem de votos, né? Mas ele já disse que se alguém na plataforma falar que o Trump ganhou as eleições por conta das contagens preliminares, ele vai bloquear essas mensagens no Facebook. Então, já viu? É uma censura descarada. Isso é influência direta, né, nas eleições. Então, a minha preocupação é que essa eleição seja roubada, né, aqui nos Estados Unidos. Eu acho que ele tem que ser chamado perante o Senado de novo para explicar como é que ele está usando as redes sociais para fazer manipulação política. Eu acho que o pessoal foi muito light. Mas o problema é que, como no Brasil, muitas vezes os conservadores eles são muito bocós, né? Não, nós não podemos definir as políticas do Facebook porque é uma empresa privada. Mas então, se a gente fizer isso, hoje. A gente não vai estar respeitando o direito do Facebook. Então você vai estar respeitando o direito do Facebook de destruir a própria democracia, é isso? Mas, enfim, basicamente, essa situação aqui eleitoral, acho que está cabeça a cabeça, acho que vai ser bem próximo o resultado, e eu tenho medo de fraude, né? E eu vi que o Bruno ali perguntou, né? O que eu tenho uma pergunta do Bruno aqui para ti, ó. O que podemos fazer agora, além de divulgar informações e acompanhar os canais? Você poderia listar 3 ações básicas que um brasileiro pode fazer para lutar contra a censura? Bom, a primeira coisa é você se educar, né? Estude sobre o tema. E estudar, eu digo, não só leia livros, faça cursos do nosso lado, estude o inimigo. Eu acho que um dos problemas que nós temos entre os conservadores é que a gente fica concentrado muito na nossa pauta e não estuda o que o adversário está fazendo. Então, por mais desagradável que seja muitas vezes, né, tem que tomar um engove aí para ver algumas palestras, para ver uns vídeos, a gente tem que fazer isso, para entender o que o inimigo está pensando, o que o inimigo está fazendo. Número 2, não adianta só você divulgar isso, né, que seria um segundo passo, divulgar para sua família, divulgar nas redes, né, no seu círculo de amizades, conversar com as pessoas. Você precisa se envolver na política. E se envolver na política não é só buscar cargos eletivos. Se envolver na política é se envolver, por exemplo, na associação de pais e mestres da sua escola. Saber o que os professores estão fazendo, o que a escola está fazendo. A escola está inserindo uma política aí de ideologia de gênero, né, no currículo. O que os professores estão falando para os seus filhos? Associações de bairro, a sua igreja, né? Passe a atuar e passe a organizar grupos de atuação. É assim que a esquerda faz. E, por último, né, em terceiro lugar, e é uma coisa que a gente também não costuma fazer com muita frequência, é coçar o bolso, né?
é colocar dinheiro nas causas que você acredita, porque tudo custa muito dinheiro. E a esquerda tem associações bilionárias, a esquerda tem o próprio Estado, né? Porque eles vivem de verbas estatais ou de verbas aí de grandes grupos que já tem toda uma sistemática de bancar esse pessoal, e as nossas iniciativas ficam à míngua. Então nós temos que realmente fazer um esforço e apoiar projetos que nós acreditamos, né? Verifique se é um projeto sério, fiscalize, mas atue, né? Então, educação, conscientização, né? Educação, conscientização, participação política em diferentes esferas e coçar o bolso. Precisamos coçar o nosso bolso. Acho que são essas 3 iniciativas aí que a gente pode adotar. Perfeito, Leandro. Disse tudo. Tu me representa. Leandro, a gente se encaminha para o final, né? A gente fechou 1 hora. Eu não gosto muito de passar disso, porque eu sei que o pessoal aqui, ó, tá saturado de tanta live, porque chega a ter 10 lives no mesmo dia, e são todas muito interessantes. Né? Queria que tu nos desse um encaminhamento final aí sobre esse tema, tá? E deixasse o recado que tu quisesse dar. Eu quero agradecer muito a tua participação. Espero que a gente possa fazer mais um depois das eleições americanas, de preferência, para a gente ver se aconteceram as coisas conforme a gente imaginava, né? E a gente tem que ficar 100% vigilante contra a PL 2630, que é a lei da mordaça, e apoiando a maior ação do mundo, né? Do nosso amigo advogado Emerson Grigoletti, 100%, já fiz uma live aqui com ele só para falar sobre isso, e a maior ação do mundo, ela é absolutamente necessária para restabelecer o equilíbrio, a liberdade de expressão e colocar os poderes em seus respectivos lugares, né? E assim eu despeço e deixo a palavra contigo. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, foi muito bom o papo. E como mensagem final, eu coloco a importância de nós nos doarmos um pouco, né, para essa questão, porque eu acho que é a grande luta das nossas vidas, né? Cada geração tem uma luta. Nós tivemos no passado, né, jovens lá invadindo a Normandia para impedir, de fato, o fascismo, né, na Europa. E hoje provavelmente seriam chamados de fascistas, esses que combateram o verdadeiro fascismo, né? E a luta da nossa geração é por manter viva a chama da liberdade. Como o Reagan sempre nos lembrava, a gente sempre está uma geração de perder a nossa liberdade. E o que nós temos que lembrar também é que essa situação que nós temos hoje, esse nível de prosperidade que nós temos hoje, o nível de liberdade que nós ainda temos, né, nas sociedades ocidentais, é a maior que já foi alcançada na história humana. E todo esse equilíbrio que nós temos na sociedade, que nós alcançamos através de muita luta, através de muita tentativa e erro, é uma coisa muito tênue. Então, certas pessoas tomam como garantido o fato que você pode, eventualmente, sair na rua sem ser atacado por outras pessoas, ou conseguir resolver conflitos com a conversa ou através da justiça, né? São instituições que a gente foi criando ao longo do tempo, e ter a capacidade de nos expressar, né, e defender as suas ideias, foi coisas que a gente foi alcançando ao longo do tempo que não são garantidas. Sim. Elas precisam ser mantidas, né, e só depende de nós. Então a nossa luta, né, da nossa geração é justamente por lutar contra esse projeto socialista que se levanta. Então, por várias vezes na história recente, esse projeto se mostrou ser uma grande tragédia, gerador de fome, de medo, de morte, né, de agressão, de violência, de pobreza absoluta, e novamente eles reciclam, né, a proposta e apresentam novamente para a sociedade essa proposta. Por quê? Porque o socialismo é baseado no ressentimento, a mágoa com a própria vida, a inveja, e isso sempre vai ter, né, no mundo. Começou lá com o Caim matando o Abel, né? E até hoje nós temos massas aí de pessoas que têm inveja do outro, que são ressentidas com a própria vida e querem dar culpa na sociedade, querem dar culpa nos outros. E querem, de alguma forma, né, ter uma postura nihilista na vida.
Então, diante da própria vida. Então, a nossa luta é para identificar isso e para impedir que esse projeto vá à frente, né? Por isso que o conservador, de uma maneira geral, como o nome já diz, ele busca conservar aquela sociedade que a gente conseguiu construir. Ele não busca revolucionar a sociedade, porque revolucionar a sociedade é justamente o problema, né? A gente tem que evoluir como sociedade aos poucos, mas a revolução é uma coisa muito, muito perigosa. Então, basicamente é isso. Obrigado aos amigos que estão nos acompanhando. Obrigado, Fernanda, e vamos com certeza fazer aí uma próxima conversa. Seguimos juntos, Leandro. Obrigada e boa noite. Boa noite, tchau, tchau.